a justiça. Abre aspas. O Filho e o Espírito. Eis tudo o que nos é concedido. Quanto à unidade absoluta, ou o Pai, ninguém pode vê-lo, nem o verão neste mundo, a não ser no oitonário, que é, na verdade, a única via pela qual se pode chegar até ele. Fecha aspas. Claude de Saint-Martin, de Nombre, 14. Quem vigiará os guardas? Problema fundamental da jurisprudência. Caro amigo desconhecido, o sétimo arcano nos ensinou como o equilíbrio interior é atingido. A justiça nos ensina como esse equilíbrio, uma vez atingido, é mantido. E o nono arcano nos mostrará o método ou a via que se abre àquele que soube atingir e manter o equilíbrio. Em outros termos, a justiça nos mostra o mecanismo do equilíbrio micro e macrocósmico. E o nono arcano nos ensinará a via da paz, ou a via mediana do desenvolvimento espiritual equilibrado, que é próprio do hermetismo, tomado como síntese da mística, da gnose, da magia e da ciência. A justiça representa uma mulher sentada numa poltrona amarela entre duas colunas, vestida com túnica vermelha e com manto azul. Nas mãos, ela tem espada e balança amarelas. Em sua cabeça está uma tiara de 3 coroas. O conjunto da lâmina evoca a ideia da lei, que se interpõe entre a ação livre da vontade individual e a essência do ser. O homem pode agir segundo o seu livre-arbítrio. A lei reage por efeitos visíveis e invisíveis à sua ação. Mas, atrás dessa reação, encontra-se a essência da realidade última, o ente realíssimo de Santo Tomás de Aquino, que confere às reações da lei a universalidade, a regularidade e a imutabilidade. A lei se interpõe entre a liberdade do homem e a liberdade de Deus. Ela está assentada entre 2 colunas, a da vontade e a da providência. Ela não age, somente reage. Por isso é representada por uma mulher e não por um homem. A coroa em sua cabeça indica que a sua dignidade e a sua missão vêm do alto, do Ser Supremo da Providência. A balança e a espada em suas mãos indicam o que ela guarda, o equilíbrio, e como ela o guarda, pela sanção do equilíbrio, no domínio das vontades individuais livres. Assim ela diz, abre aspas, estou assentada na cátedra que está entre as vontades individuais dos seres e a vontade universal do ser. Sou a guardiã do equilíbrio entre o individual e o universal. Tenho o poder de restabelecê-lo todas as vezes que ele for violado. Sua a ordem, a saúde, a harmonia, a justiça. Fecha aspas. A balança indica o equilíbrio, ou a ordem, a saúde, a harmonia e a justiça.
e a espada significa o poder de restabelecê-lo cada vez que a vontade individual peca contra a vontade universal. Esse sentido geral da lâmina salta aos olhos desde o começo da meditação sobre o oitavo arcano. E, no entanto, o sentido geral, apesar de muitos o considerarem como o objetivo de seus esforços para conseguirem o conhecimento, é somente a antecâmara do sentido hermético, que não se encontra na generalidade obtida pelo processo da abstração, mas na profundeza obtida pelo método da penetração. As respostas gerais conseguidas pela abstração são, na realidade, outras tantas questões ou tarefas atribuídas à penetração. Porque quanto mais abstrata é uma ideia geral, tanto mais superficial ela é. A ideia mais geral e mais abstrata que existe em filosofia é a do absoluto, por exemplo, em Hegel. Mas ela é, ao mesmo tempo, a ideia mais superficial do mundo. Significando tudo, ela não exprime nada. Alguém pode morrer e também viver por Deus. Mas ninguém morreria pelo absoluto. Porque morrer pelo absoluto é o mesmo que morrer por nada. A ideia do absoluto é a sombra das sombras, ao passo que o Deus vivo é o protótipo dos protótipos. Protótipo dos protótipos significa Pai universal. Um dos sentidos do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é que não se deve substituir a realidade espiritual de Deus pela abstração intelectual de Deus. Peca-se, pois, contra o primeiro mandamento quando o ser ígneo, luminoso e vibrante de vida é constituído pelo princípio ou pela ideia abstrata, seja de causa primeira, seja de absoluto, que, na verdade, não passa de imagens talhadas mentalmente ou de ídolos feitos pelo intelecto humano. Não pequemos também nós contra o primeiro mandamento e não substituamos a realidade da justiça por imagens ou ideias abstratas. Mas nem por isso abracemos a ideia dos iconoclastas intelectuais que em todo conceito e em toda ideia abstrata só querem ver ídolos. Porque todos os conceitos e todas as ideias abstratos podem tornar-se ícones ou imagens sagradas quando são consideradas não como o fim, mas como o começo da via do conhecimento da realidade espiritual. No domínio da via intelectual, as hipóteses não fazem o papel de ídolos, mas de imagens sagradas, porque ninguém aceita uma hipótese como verdade absoluta, nem adora uma imagem sagrada como a realidade absoluta. As hipóteses são fecundas porque nos conduzem à verdade, guiando-nos no conjunto de nossa experiência. Do mesmo modo que também os ícones, ou as imagens sagradas, são fecundas porque nos conduzem à experiência da realidade espiritual que representam. Um ícone é o começo do caminho para a realidade espiritual. Ele não a substitui, como na idolatria, mas dá o impulso e a direção. Também o conceito e a ideia abstrata não substituem a verdade espiritual, mas dão o impulso e a direção para ela.
Evitemos, portanto, a Sila e a Caríbide da idolatria e da atitude iconoclasta intelectuais e tomemos as ideias abstratas como hipóteses que guiam para a verdade, e as imagens ou símbolos como nossos guias para a realidade. Não cometamos o erro de querer explicar um símbolo, reduzindo-o a algumas ideias abstratas gerais, nem o erro de querer concretizar uma ideia abstrata vestindo-a com uma alegoria, mas procuremos a experiência prática espiritual da verdade e da realidade por meio das ideias abstratas e das imagens concretas. Porque, sendo um sistema ou organismo de exercícios espirituais, o tarô é, antes de tudo, prático. Do contrário, não valeria a pena ocupar-se dele. Consideremos, então, o arcano A Justiça como convite ao esforço de nossa consciência para chegar à experiência de realidade que ele representa e à compreensão da verdade que ele exprime. Devemos sublinhar logo que é no domínio do julgamento que se manifestam a realidade e a verdade da justiça. Porque pronunciar um julgamento a respeito de uma coisa é um ato cujo objetivo é encontrar a justiça. Os juízes nos tribunais não são os únicos a julgar. Todo mundo julga à medida que pensa. Todos nós, enquanto seres pensantes, somos juízes, porque todo problema e toda questão que nos esforçamos por resolver dão lugar a uma sessão de nosso tribunal interior, no qual os prós e os contras são confrontados e pesados antes do julgamento. Juízes, todos nós somos, bons ou maus, e exercemos as funções de juiz quase sem cessar de manhã à noite. O mandamento "não julgueis" significaria, então, renunciar a pensar, porque pensar é julgar. Verdadeiro e falso, belo e feio, bom e mau, são julgamentos que fazemos várias vezes por dia. Mas julgar é uma coisa, condenar é outra. Julgamos fenômenos e atos, mas não podemos julgar os seres como tais, porque isso ultrapassaria a competência do julgamento do pensamento. Os seres não devem, pois, ser julgados. Eles são inacessíveis ao julgamento do pensamento, que se apoia só na experiência do fenômeno. Assim, o julgamento negativo concernente aos seres ou a sua condenação, na realidade, não é possível. É nesse sentido que se pode compreender o mandamento cristão: não julgueis, isto é, não julgueis os seres, não os condeneis. Porque aquele que condena arroga a si uma função da qual é incapaz. Ele mente, apresentando como verdade e justiça um julgamento desprovido de fundamento. Pode-se, portanto, dizer ao próximo: ages como um insensato. Mas aquele que lhe dissesse: és insensato, mereceria ser punido pelo fogo da geena.
É necessário, por isso, que aquele que faz um julgamento saiba o que sabe e o que ignora. E sempre ignoramos o ser numênico do outro, ou a sua alma. Por isso, nenhum julgamento humano se refere à alma. E a intuição? Não tem ela nada a ver com isso? Sem dúvida ela existe, e tem algo a ver com isso. Mas, como a intuição é a percepção proveniente da simpatia e do amor, ela jamais acusa. Ela exerce sempre o papel de defesa, do advogado. Como ela percebe a alma dos seres, só vê neles a imagem de Deus. Vendo-a e sabendo que a alma do pecador é sempre a primeira vítima de qualquer pecado ou crime que ele cometa, a intuição só pode desempenhar o papel de advogado. O ditado compreender tudo é perdoar tudo refere-se à compreensão do interior, isto é, intuitiva, e não à compreensão do exterior, ou fenomênica e discursiva. A fórmula comovente do papel da intuição no exercício da justiça, nós a temos no pedido do Mestre crucificado. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Essa fórmula implica 3 fatos. Primeiro, o que eles fazem, do ponto de vista fenomênico, é criminoso. Segundo, o julgamento é entregue ao Pai. Terceiro, o apelo é uma defesa. Perdoa-lhes, fundada na certeza proveniente da percepção intuitiva de que eles não sabem o que fazem. Foi graças ao reconhecimento do papel da intuição da inteligência, distinto do papel da pesquisa e da constatação dos fatos do entendimento, que a estrita justiça desse último pôde ser corrigida pela equidade no exercício da justiça. Nos países que aceitaram os princípios do direito romano e do direito anglo-saxônico, o direito estrito é aquilo que é encontrado pelo entendimento depois de ter comparado os fatos com a lei em vigor. A equidade é aquilo que a inteligência considera necessário modificar no direito estrito depois de compará-lo com o que ela aprendeu intuitivamente do ser humano, cuja sorte está em jogo. Na civilização cristã, o júri foi introduzido no exercício da justiça a fim de fazer valer a equidade ou o julgamento da intuição da inteligência. Antes do cristianismo, a instituição do júri não existia. Nem a mulher de Pilatos, nem a grande multidão do povo, e mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Nem elas, nenhum deles, tinham voz no tribunal de Pilatos. O júri de então só podia chorar, mulheres de Jerusalém, ou conversar em segredo com o juiz, mulher de Pilatos. Era então a equidade que chorava nas ruas de Jerusalém, e era a intuição da inteligência que cochichava advertências no ouvido de Pilatos, pela boca de sua mulher. E foi a ausência do júri enquanto órgão judiciário da equidade que forçou o juiz Pilatos a recorrer ao ato, monstruoso em justiça, de abdicar da função de juiz, lavando as mãos, e de transferi-la para o acusador.
Ora, a justiça é feita somente quando todos os fatos pertinentes pró e contra o acusado são estabelecidos e pesados pelo entendimento e depois entregues ao julgamento da inteligência. As três funções da justiça, instrução, debates e decisão, correspondem aos 3 graus de conhecimento: hipotético, argumentativo e intuitivo, designados por Platão como doxa, ou opinião hipotética, dianoia, ou conclusão baseada em argumentos, e episteme, ou percepção intuitiva. Com efeito, os fatos estabelecidos e apresentados pela instrução servem de base para a acusação e a defesa, para as suas respectivas hipóteses, culpado e inocente. Os debates que se seguem têm por fim chegar a uma conclusão fundada nos argumentos apresentados a favor de uma e outra hipótese. A decisão tomada pelo júri é entendida, em princípio, como resultado do esforço da consciência para elevar-se acima da aparência dos fatos e do formalismo dos argumentos lógicos até a percepção intuitiva da matéria no plano humano. É, pois, a equidade que tem a última palavra. Pode-se, por isso, dizer que o processo do exercício da justiça humana consiste no esforço total das 3 faculdades cognitivas do ser humano. A faculdade de formar hipóteses com base nos dados fornecidos pelos sentidos, doxa. A faculdade de argumentação lógica ou de apreciação dos fatos favoráveis ou contrários a essas hipóteses, dianoia. E a faculdade da intuição, episteme. Ora, a estrutura da justiça justa, humana, é, e só pode ser, uma imagem ou analogia da estrutura da justiça divina cósmica. A Cabalá judaica põe isso em realce mais claramente do que qualquer outra corrente de tradição. Nela, o sistema chamado Árvore da Sefiró é constituído por 3 colunas, a da direita, a da esquerda e a do meio. A coluna da direita, ou da misericórdia, compreende a Sefiró Chochma, sabedoria, Chesed, ou Gedolá, graça, misericórdia e magnificência em relação à majestade, Netza, vitória ou triunfo. A coluna da esquerda, ou do rigor, é constituída pela Sefiró Biná, inteligência, Geburá, ou Pahad, rigor e temor, Hod, glória ou honra. As Sefiró da coluna do meio são Keter, coroa, Tiferet, beleza, Yesod, fundamento, e Malchut, reino. A coluna da direita é designada muitas vezes como coluna da graça ou da misericórdia, enquanto a coluna da esquerda tem o nome da coluna do rigor. Essas 2 colunas, que o Zohar considera como as do bem e do mal metafísicos, correspondem, do ponto de vista da justiça, à defesa e à acusação, enquanto a coluna do meio corresponde à equidade. O sistema das 10 Sefiró está baseado num equilíbrio móvel que se restabelece quando se produz uma dissimetria momentânea. É o sistema da balança. Abre aspas. Uma balança, no seu estado mais simples, compreende um eixo fixo, uma coluna no meio.
geralmente vertical, uma haste, que forma um T ou uma cruz com esse eixo, e finalmente 2 pratos suspensos nas extremidades da haste. A balança dá ocasião a 3 relações fundamentais. Primeira, o equilíbrio entre os pratos estabelece um sistema de correlação. Segunda, a suspensão comum dos pratos por um ponto de apoio e a suspensão de todo o sistema por um suporte evocam uma relação de subordinação. Terceira, a função diferente dos 2 pratos na pesagem introduz entre os termos opostos uma diferenciação, graças à qual se produz uma orientação ou uma corrente. Fecha aspas. Francis Warren, La Théodicée de la Kabbale, página 50. Trata-se, portanto, no sistema sefirótico, de um sistema de balança estabelecido simultaneamente nos 4 mundos ou planos: o mundo da emanação, Olam ha-Asilut, o mundo da criação, Olam ha-Beriah, o mundo da formação, Olam ha-Yetzerah, e o mundo da ação, Olam ha-Asiah. Tanto no sentido vertical, sendo o equilíbrio entre o que está no alto e o que está embaixo estabelecido e restabelecido pela balança, como no sentido horizontal, sendo o equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo, o lado da graça e o do rigor, mantido pela balança. A pesagem se efetua, assim, por meio de 2 pratos, o da direita e o da esquerda, e por meio de 2 pratos, o do alto e o de baixo. A obra da balança direita e esquerda é a lei da justiça, que mantém o equilíbrio entre a liberdade individual dos seres e a ordem universal. Em última análise, é o karma enquanto lei que rege a regulamentação das dívidas mútuas dos seres. Mas a obra da balança céu-terra ultrapassa a justiça do karma. Ela é a justiça da graça. O sol manda sua luz para os bons e os maus igualmente. É justo isso? Existe uma justiça da graça que seja superior à justiça protetora, distributiva e punitiva da lei? Sim. Existe a outra justiça, sublime, da graça, que é o sentido do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento está para o Novo Testamento, como o karma está para a graça. Também a graça se serve da balança, isto é, da justiça. É a balança que tem um prato na terra e outro no céu. A oração dominical nos revela o princípio da justiça da graça e da operação da pesagem pela balança céu-terra. Eis o que ela diz. Abre aspas. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Fecha aspas. Em seguida, o mestre acrescenta, abre aspas. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. O Mestre é formal quanto à balança que opera entre a terra e o céu. Vosso Pai não vos perdoará, se não o perdoardes aos homens. Eis a lei. Eis a operação infalível e implacável da balança terra e céu. Que essa balança rege não só o perdão, mas também o domínio inteiro de dons do alto compreendidos no Espírito Santo, é o que decorre com evidência das palavras do Mestre referentes à oração dominical no Evangelho de Lucas. Abre aspas. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Fecha aspas. O sol brilha igualmente sobre os bons e os maus, mas é necessário abrir as janelas para que a luz entre no quarto. A luz do sol não foi criada, nem é merecida por nós. Ela é dom puro e simples, gratia gratis data. Devemos, entretanto, abrir as nossas janelas para que ela entre em nossa morada, como devemos abrir os olhos para vermos. O sentido prático da balança céu-terra é o da cooperação com a graça. O esforço humano não entra no domínio da operação da graça. Nem a eleição do alto, calvinismo, nem a fé de baixo, luteranismo, são suficientes por si mesmas para as exigências da balança céu-terra. Eleitos ou não, tendo fé ou não, é necessário que perdoemos aos outros e as ofensas embaixo, para que as nossas ofensas sejam perdoadas no alto. Existe uma correlação, não de medida, mas de natureza, entre o prato de baixo, esforço, e o prato do alto, dom, da balança céu-terra. A correlação entre o esforço de baixo e o dom do alto não é, repito, de medida ou de quantidade, mas de substância ou de qualidade. É possível que o meu perdão de uma só ofensa de outrem acarrete o perdão de 1000 ofensas minhas, da mesma natureza. A balança céu-terra não pesa a quantidade. A sua operação pertence inteiramente ao domínio da qualidade. Não existe, por isso, nenhuma justiça quantitativa na relação entre os esforços de baixo e os dons do alto. Esses últimos ultrapassam sempre a medida da justiça quantitativa. É importante compreender isso, especialmente quando se trata da injustiça flagrante do inferno eterno, que uma vida, ou várias, pouco importa, limitada no tempo, pode causar. O inferno eterno seria injusto, todavia, somente do ponto de vista puramente quantitativo. Compara-se o número limitado dos anos de vida, ou de vidas, na Terra, com o número ilimitado de anos da eternidade, e chega-se à conclusão de que a medida do castigo não tem proporção com a medida da falta, e de que, por conseguinte, não há justiça nesse ponto.
Mas consideremos o problema do inferno eterno não do ponto de vista da quantidade, que é absurdo, porque na eternidade o tempo não existe, mas do ponto de vista da qualidade. Como fica então o problema? Eis a resposta à qual chegamos quando abandonamos a correlação quantitativa entre o tempo e a eternidade. Quem penetra na região da eternidade sem uma gota de amor, entra no inferno eterno. Porque viver sem amor é o inferno. E viver sem amor na região da eternidade é viver o inferno eterno. Abre aspas. O inferno é o estado da alma que é incapaz de sair de si mesma, centrada completamente em si mesma. É o sombrio e mau isolamento, isto é, a incapacidade final de amar. Fecha aspas. Diz N.A. Berdyaev em Destiny of Man, página 351. Esse estado subjetivo da alma não é nem longo, nem breve, mas tão intenso como a eternidade. Do mesmo modo que intensa como a eternidade é a felicidade que o santo experimenta na visão de Deus, embora ela possa durar um instante para o observador presente. A região da eternidade é a da intensidade que ultrapassa as medidas da quantidade que tiramos do tempo e do espaço. A eternidade não é duração de comprimento infinito, mas a intensidade da qualidade. Comparada com o tempo e traduzida na linguagem da quantidade, ela só tem equivalente numa duração infinita. N.A. Berdyaev diz que, abre aspas, durante a nossa vida terrestre, acontece de experimentarmos tormentos que nos parecem durar para sempre, que duram para nós não um momento, uma hora ou um dia, mas infinitamente. Objetivamente, essa infinidade pode durar um momento, uma hora ou um dia, mas recebe o nome de inferno eterno. Quando Orígenes diz que Cristo permanecerá na cruz enquanto uma só criatura estiver no inferno, a expressão visa uma verdade eterna. Fecha aspas, página 347. Que poderíamos acrescentar a isso, a não ser amém? O inferno eterno é o estado de alma aprisionada em si mesma e sem esperança de sair dessa situação. Eterno significa sem esperança. Todos os suicídios cometidos por desesperados testemunham a realidade do inferno eterno como estado de alma. Antes de cometer suicídio, a pessoa que o comete experimenta o estado de desespero completo, isto é, o inferno eterno. Por isso prefere o nada ao estado de desespero. O nada é, pois, sua última esperança. A felicidade eterna, o céu, é, ao contrário, o estado da alma cheia de esperança sem limites. Não é uma felicidade que dure por uma sucessão infinita de anos.
É a intensidade da esperança que lhe dá a qualidade de eterna. Do mesmo modo, é a intensidade do desespero que atribui a qualidade de eterno ao estado de alma chamado inferno. A angústia do Getsemane, que produziu o suor de sangue, foi eterna. Aquela noite, a noite do Getsemane, não era medida em horas. Ela era e é sem medida, logo eterna. E foi por causa da eternidade dessa noite que ele suou sangue, e não por causa de uma provação temporária e, portanto, passageira. Ele conheceu o inferno eterno por experiência, mas saiu dele. E temos a boa nova de que não só a morte foi vencida pela ressurreição, mas de que também o inferno o é pelo Getsemane. A majestade da vitória sobre o inferno, anunciada pelas palavras "Sou eu", fez cair por terra os soldados da coorte e os guardas dos principais sacrificadores e fariseus que tinham ido prendê-lo. Também a alma de Orígenes se prostrou perante a vitória sobre o inferno eterno e foi tocada pela revelação contida nas palavras "Sou eu", pronunciadas por aquele que acabava de sair do inferno eterno. É por isso que Orígenes sabia com certeza que no fim do mundo não haverá condenados e que o diabo também será salvo. E quem meditar no suor de sangue do Getsemane e nas palavras "Sou eu", que anunciaram a vitória eterna sobre o inferno eterno, saberá também, com certeza, que o inferno eterno existe como realidade, mas será esvaziado na consumação dos séculos. O suor de sangue do Getsemane é a origem do origenismo, a fonte de sua inspiração. Mas a boa nova da vitória eterna sobre o inferno eterno não foi compreendida pelos gregos que procuravam a sabedoria, nem pelos judeus que queriam milagres. Ela só pode ser compreendida pelos cristãos, porque os gregos negam a realidade do inferno eterno como incompatível com a ideia de Deus, que é, a um só tempo, bom e todo-poderoso. Os judeus admitem a condenação eterna e insistem no inferno eterno povoado, porque, de outro modo, faltaria a Deus, juiz, o poder absoluto de punição. Eles negam a infinidade do amor divino. Só os cristãos aceitam e compreendem a loucura e a fraqueza da cruz, isto é, da obra do amor infinito levada a seu termo pelo amor mesmo. Para eles, os meios não só não são santificados pelo fim, mas também devem ser idênticos a ele. Eles sabem que o amor nunca será ensinado e aprendido pelo rigor e pelo temor. O amor toca os corações diretamente por seu valor, por sua beleza,
e por sua verdade, ao passo que o temor da condenação eterna jamais fará brotar o amor no coração humano. Não é o rigor da estrita justiça que nos mostra o amor do Pai pelo Filho pródigo, mas o banquete com que o Pai o acolheu. Os gregos dirão, contudo, que o pai sabia antecipadamente que o filho voltaria, porque não tinha outra escolha, e que o drama todo não passava de aparência. A maneira de agir do pai teria sido apenas um artifício da razão. Os judeus dirão que o poder do pai, agindo na alma do filho pródigo, ordenou-lhe irresistivelmente que voltasse para a casa paterna. Logo, o filho não tinha outra escolha, senão obedecer. Assim, a alegria e o banquete oferecidos pelo Pai são incompreensíveis para os adoradores da sabedoria, os gregos, e para os adoradores do poder de Deus, os judeus. Só os adoradores do amor de Deus, os cristãos, é que compreendem que a história do filho pródigo é drama real, do amor real e da liberdade real. E que a alegria e o banquete do Pai foram verdadeiros, como foi verdadeiro o sofrimento do Pai e o do Filho antes do seu reencontro. Eles compreendem, além disso, que a história do filho pródigo é a história de todo o gênero humano, e que a história do gênero humano é um drama real do amor divino real e da liberdade humana real. Gregos, judeus e cristãos, adoradores da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Existem sempre muitos gregos e muitos judeus na Igreja e no cristianismo em geral. Eles são os responsáveis por todas as heresias concernentes à fé e à moral, e são eles que causam divisões e cismas na comunidade cristã universal. Assim, desde o começo, judeus e gregos queriam transformar o fato central do amor divino, a encarnação do Verbo e da pessoa do Deus homem, em fato de sabedoria ou de poder. Jesus é somente o Messias, o homem ungido e eleito enviado de Deus, ensinavam os judeus, ebionitas e seguidores de Cerinto, que negavam a encarnação divina como incompatível com a onipotência de Deus. O Verbo se encarnou, mas não é Deus. Ele é criatura, ensinavam os judeus do século IV. Os discípulos de Ario, inspirados na ideia de que o poder de Deus era suficiente para criar uma criatura de perfeição tal que tivesse condições de realizar a obra da salvação sem que Deus se encarnasse. Há duas pessoas em Jesus, uma divina e outra humana, diziam os gregos, conhecidos pelo nome de nestorianos, os quais viam um abismo intransponível entre a sabedoria divina absoluta e a sabedoria humana relativa, e que não podiam admitir que a primeira se unisse com a segunda sem diminuição ou obscurecimento. Existe uma só natureza em Jesus? Ensinavam ao contrário os judeus, conhecidos pelo nome de eutiquianistas.
os quais, cegos em relação à união das duas naturezas, divina e humana, por amor, sem que nenhuma delas desaparecesse na outra, e sem que as duas desaparecessem, dando lugar à terceira natureza, pensavam que a união de duas naturezas só poderia ser substancial e que a onipotência divina bem que poderia realizar o milagre alquímico da fusão substancial de duas naturezas. Os judeus posteriores, conhecidos como monofisitas e jacobitas, aceitaram a doutrina do eutiquianismo e fundaram suas próprias igrejas. Ao mesmo tempo, os gregos, convencidos de que só existe sabedoria e ignorância, sendo a primeira espírito puro e a segunda matéria, negavam a realidade de duas naturezas no Deus homem e, portanto, a encarnação, uma vez que a encarnação da sabedoria significaria a sua redução ao estado de ignorância. Por isso, os descetas ensinavam que a humanidade do Verbo era só aparente, que o corpo de Jesus era fantasma. O grego Apolinário, século IV, pensava que era necessário mudar a proporção entre as duas naturezas e reduzir de 1/3 a presença da natureza humana em Jesus. Segundo ele, a natureza humana completa consta de 3 princípios: corpo, alma, psique, e espírito, pneuma. Ao passo que em Jesus a humanidade constava só de 2 princípios, corpo e alma, tendo o espírito humano sido substituído pelo Verbo divino. É sempre o escrúpulo grego de querer conservar a sabedoria divina intacta e não obscurecida pelo elemento humano. Assim, os gregos, empenhados na causa da supremacia da sabedoria, e os judeus, apegados à causa da supremacia do poder de Deus, esforçavam-se no decorrer dos séculos por destronar o princípio do amor em favor do princípio, seja da sabedoria, seja do poder. A luta pelo princípio do amor, começada na antiguidade, prosseguiu durante e depois da Idade Média e continua ainda hoje em torno da Igreja, dentro da Igreja e dentro da alma de todo cristão. A luta entre os realistas extremos e os nominalistas extremos no seio da escolástica medieval e moderna era, no fundo, uma luta entre os gregos realistas e os judeus nominalistas. O mesmo se diga da luta entre racionalistas e voluntaristas. Para os realistas e os racionalistas, as ideias eram realidades objetivas, e a razão em Deus era superior à sua vontade, ao passo que, para os nominalistas e os voluntaristas, as ideias eram apenas nomes, abstrações úteis para a classificação dos fenômenos, e em Deus, a vontade era superior à razão. Para uns, Deus é, em primeiro lugar, a vontade onipotente. Para os outros, ele é, sobretudo, a razão da sabedoria infinita. E o amor de Deus? Foi esse terceiro princípio, essencialmente cristão, que manteve o equilíbrio no decorrer dos séculos e que ainda protege a cristandade contra a desintegração. Tudo o que há de paz no seio da cristandade é devido ao princípio da supremacia do amor.
A vitória completa do realismo com sua fé no que é geral, em prejuízo do que é individual, teria afundado o cristianismo no rigor e na crueza, o que foi suficientemente manifestado pela Inquisição, que punha em prática o dogma fundamental do realismo: o geral é superior ao individual. A vitória completa do nominalismo teria mergulhado o cristianismo na relatividade das opiniões, das crenças e das revelações individuais. As centenas de seitas protestantes e a variedade de crenças no seio dessas seitas provam-no com certeza absoluta. A unidade no espaço, igreja, e no tempo, tradição do cristianismo, não é devida nem ao rigor realista, nem à indulgência nominalista, mas à paz do equilíbrio entre as tendências judaicas e gregas, que a tendência cristã do amor conseguiu estabelecer e manter. Se não fosse assim, o mundo cristão estaria dividido em duas esferas: a esfera na qual as pessoas seriam sufocadas pelo tédio huguenote e pelo rigor puritano de uma espécie de calvinismo, Calvino era realista, e a esfera na qual cada família e cada pessoa teria sua pequena religião e sua pequena igreja particular, Lutero era nominalista. E o cristianismo, como tal, não seria mais do que uma abstração, um nome ou uma palavra. Eis o que está em questão quando se pensa no símbolo da balança. Os mesmos conflitos que se encontram no cristianismo em geral encontram-se também no movimento hermético ou ocultista. Também nele há gregos, judeus e cristãos. Os judeus procuram milagres, isto é, realizações mágicas. E os gregos aspiram a uma teoria absoluta, que estaria para as filosofias exotéricas como a álgebra está para a aritmética. Assim, Martinez de Pasquale e o círculo de seus discípulos praticavam a magia cerimonial com a intenção de conseguirem a evocação do próprio ressuscitado. Rony Vronsky, ao contrário, elaborou um sistema absoluto da filosofia das filosofias para abranger e situar no lugar que lhe compete toda a filosofia do passado, do presente e do futuro. Fabre d'Olivet, autor da História da Filosofia do Gênero Humano, e Sanive d'Alveidre, autor de L'Archéomètre e do Sistema dos Princípios Critérios de todas as doutrinas filosóficas, religiosas e científicas passadas, presentes e futuras, representam, no quadro do movimento hermético ou ocultista, a tendência grega por excelência. Por outro lado, Eliphas Levi e aqueles que escreveram sobre a magia e a cabala prática, continuando a sua obra nos séculos XIX e XX e até hoje, representam a tendência judaica. Ora, Claude de Saint-Martin, depois de ter colaborado com o círculo íntimo dos discípulos de Martinez de Pasquale, desligou-se desse círculo e da obra de seu mestre. Ele agiu como amigo, não como adversário, sem pôr em dúvida a realidade da magia praticada nesse círculo. Ele agiu assim porque encontrara a via interior, cujo valor em experiências e realizações ultrapassa o valor das experiências e das realizações da magia, da teurgia, da necromancia e do magnetismo artificial. Abre aspas. Essas espécies de clareza, nascidas da prática dos ritos da alta teurgia,
devem pertencer àqueles que são chamados diretamente para fazerem uso delas, por ordem de Deus e para a manifestação de sua glória. E quando eles são chamados para isso dessa maneira, não há motivo para se inquietar com a sua instrução, porque eles recebem, então, sem nenhuma obscuridade, 1000 vezes mais noções e noções 1000 vezes mais seguras do que as que simples amador como eu poderia lhes oferecer sobre todas essas bases. Querer falar sobre esse tema a outros, especialmente ao público, é querer estimular inutilmente uma vã curiosidade e trabalhar mais para a gloriola do escritor do que para a utilidade do leitor. Ora, se cometi erros dessa espécie em meus antigos escritos, cometeria ainda maiores se quisesse persistir na mesma trilha. Assim, meus novos escritos falarão muito dessa iniciação central que, por nossa união com Deus, pode ensinar-nos tudo o que devemos saber, e falarão muito pouco da anatomia descritiva desses pontos delicados para os quais desejaríeis que eu dirigisse minha atenção. Fecha aspas. Diz Saint Martin numa carta datada de 1797. Tendo encontrado o verdadeiro teurgismo no domínio da vida espiritual interior, ele abandonou o teurgismo cerimonial ou exterior. Por outro lado, Saint Martin não se engajou na vida grandiosa das aventuras intelectuais, da criação de um sistema filosófico absoluto. Ele permaneceu prático. Mudou somente a forma da prática, passando da magia cerimonial para a magia sagrada ou divina, que se funda na experiência mística e na revelação gnóstica. Saint Martin representa a terceira tendência do movimento hermético ocidental, a tendência cristã. Do mesmo modo que o cristianismo em geral, o hermetismo não se desintegrou graças aos cristãos que, em seu seio, mantêm o equilíbrio entre os judeus e os gregos. Se não fosse assim, haveria agora 2 literaturas e 2 movimentos divergentes que teriam em comum somente alguns vestígios da terminologia antiga. A corrente grega chegaria talvez ao arqueômetra dos arqueômetras passados, presentes e futuros. E a corrente judaica chegaria à operação zodiacal da evolução dos 12 tronos. Todavia, a fonte da vida e da viabilidade de toda a corrente hermética no decorrer das idades não está nem na teoria intelectual, nem na prática mágica. Essa fonte é bem precisada por Hermes Trismegisto, o sábio pré-cristão, no diálogo Asclépios. Abre aspas. Posso declarar-te com efeito, como em profecia, que, depois de mim, não haverá mais amor sincero à filosofia, a qual consiste unicamente no desejo de conhecer melhor a divindade numa contemplação habitual e numa piedade santa. Porque muitos já a corrompem com toda sorte de sofismas, misturando-a com várias ciências inteligíveis como a aritmética, a música e a geometria. Mas a pura filosofia, aquela que depende só da piedade para com Deus, não deve interessar-se por outras ciências, a não ser à medida que essas induzem a admirar, a adorar e bendizer a arte e a inteligência de Deus. Adorar a divindade com coração e alma simples, reverenciar as obras de Deus e render graças à vontade divina, que é a plenitude do bem. Tal é a filosofia que não é manchada por nenhuma curiosidade má,
do espírito. Fecha aspas. Transposto para a época cristã, com todas as transformações que essa transposição implica, esse enunciado pré-cristão do hermetismo nos dá sua raiz eterna e a sua fonte de vida e de viabilidade. Do ponto de vista do saber, o texto citado parece extremamente banal. Qualquer monge piedoso e orgulhoso de sua ignorância piedosa, um cisterciense do século XII, por exemplo, poderia ter sido o seu autor. Consideremo-lo, porém, do ponto de vista da vontade. Tomemo-lo como programa de ação milenar do passado e do futuro. Que nos diz ele então? Ele nos diz, primeiramente, que existem 3 impulsos fundamentais para o esforço humano que visa a construir o edifício do corpo das ciências e da filosofia, para o esforço da aspiração ao conhecimento. A curiosidade, que quer conhecer por conhecer, segundo o princípio da arte pela arte. A utilidade, na qual as necessidades da vida humana levam ao esforço da pesquisa, da experimentação e da invenção para tornar o trabalho mais frutuoso, preservar a saúde e prolongar a vida. E, enfim, a glória de Deus, na qual não existe curiosidade nem utilidade prática, mas, como diz o grande paleontólogo do nosso tempo, Pierre Chardin, abre aspas, o enorme poder da atração divina, cujo efeito específico é santificar o esforço humano. Fecha aspas. Existe o saber por saber, o saber para melhor servir o próximo e o saber para melhor amar a Deus. O saber por saber se refere, em última análise, à promessa da serpente do paraíso: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. É, pois, para sua própria glória que o homem se engaja nessa via. Por isso é que o hermetismo antigo, o hermetismo cabalístico judaico e o hermetismo cristão condenam como vã, temerária e nefasta a curiosidade, ou o saber pelo saber. Assim está dito no extrato do livro sagrado de Hermes Trismegisto, intitulado Filha, ou Pupila do Mundo, Coricosmou. Abre aspas. Foi uma obra arrojada o ter criado o homem, esse ser de olhos indiscretos e de língua bisbilhoteira, destinado a ouvir o que não lhe diz respeito, de olfato inquiridor, e que medirá tudo que ultrapassar a faculdade apreensora do tato. É ele que estás decidido, ó Criador, a deixar livre de todo cuidado? Ele que, em sua audácia, deve contemplar os belos mistérios da natureza? Os homens arrancarão as raízes das plantas e examinarão as qualidades de sua seiva, perscrutarão a natureza das pedras e abrirão pelo meio os viventes que não têm razão. Que digo? Eles dissecarão seus semelhantes no desejo de examinar como são formados. Pesquisarão até qual a natureza que se oculta mais no fundo dos santuários inacessíveis. Irão atrás da realidade até no alto, ávidos por descobrir, mediante suas observações, qual é a ordem estabelecida do movimento celeste. E então, armados de audácia indiscreta, não se transportarão esses infelizes até o céu?
Fecha aspas. Tal é a acusação do demônio Momus, um espírito cheio de força e, tanto pela massa de seu corpo como pelo poder de seu pensamento, desafiador de toda a apreensão, espírito inquiridor do gênero humano, citado em Core Cosmou. Mas eis a defesa de Hermes Trismegisto em seu discurso dedicado ao seu filho, Tote. Discurso esse chamado a chave da faculdade cognitiva do homem. Abre aspas. O homem é vivente divino e deve ser comparado não ao resto dos viventes terrestres, mas aos do alto, no céu, chamados deuses. Ou melhor, se for necessário ousar dizer a verdade, é ainda acima desses deuses que está estabelecido o homem realmente homem, ou pelo menos que existe completa igualdade de poder entre uns e outros. Com efeito, nenhum dos deuses celestes deixará a fronteira do céu para descer à terra. O homem, ao contrário, eleva-se até o céu, médio, e sabe o que no céu está no alto e o que está embaixo. Descobre todo o resto com exatidão e maravilha suprema. Não tem necessidade de deixar a terra para estabelecer-se no alto. A tão longe se estende seu poder. É preciso, pois, ousar dizê-lo. O homem terrestre é Deus mortal. O Deus celeste é homem imortal. Fecha aspas. Eis a acusação e a defesa. Momus, o acusador, tem razão no sentido de que o impulso que aspira ao saber pelo saber deve ser condenado. Mas Hermes Trismegisto também tem razão ao afirmar que a faculdade cognitiva aplicada, seja a glória de Deus, seja ao serviço do próximo, é bem fundada e justa. Existe, portanto, um saber legítimo e até glorioso, e um saber ilegítimo, vão, indiscreto e temerário. Ora, na história humana, o hermetismo, a sua alma e a sua vida são a corrente milenar do conhecimento para a glória de Deus, ao passo que o corpo das ciências oficiais procede, seja da utilidade, seja do desejo de saber por saber, ou da curiosidade. Nós, hermetistas, somos teólogos da Sagrada Escritura, que revela Deus, chamado mundo, como os teólogos das Sagradas Escrituras, que revelam Deus, são hermetistas, enquanto dedicam seu esforço à glória de Deus. E como o mundo não é somente corpo material, mas também alma e espírito, do mesmo modo, as Sagradas Escrituras não são letras mortas, mas igualmente alma e espírito. Por isso, a nossa tríplice ciência do tríplice mundo é dedicada à glória da Santíssima Trindade no decorrer dos séculos, como é também a tríplice ciência da revelação divina pelas Sagradas Escrituras. Não somos chamados, nós, teólogos do mundo, e vós, teólogos das Sagradas Escrituras, para velarmos pelo mesmo altar e para cumprirmos a mesma obrigação de não deixarmos apagar-se a lâmpada acendida para a glória de Deus no mundo. Não é o nosso dever comum provê-la do óleo sagrado do esforço humano, a fim de que a sua chama jamais se apague e ela dê
testemunho de Deus pelo simples fato de existir e não se apagar de século em século? Não é, enfim, chegado o tempo de nós, hermetistas, percebermos o fato incontestável de que é graças à Igreja que temos o ar que respiramos, o lugar, o abrigo e o refúgio neste mundo de materialismo, de estatismo, de nacionalismo, tecnologismo, biologismo e psicologismo? É porque a Igreja vive que nós vivemos. Se os sinos das igrejas forem reduzidos ao silêncio, todas as bocas humanas desejosas de servir a glória de Deus serão reduzidas ao silêncio. Vivemos e morremos com a Igreja. Porque, para vivermos, temos necessidade do ar que respiramos, da atmosfera de piedade e de sacrifício e da apreciação do invisível como realidade superior. Esse ar e essa atmosfera só existem no mundo graças à Igreja. Sem ela, o hermetismo, que digo, toda a filosofia idealista e todo o idealismo metafísico estariam mergulhados no utilitarismo, no materialismo, no industrialismo, no tecnologismo, no biologismo e no psicologismo. Caro amigo desconhecido, imagina um mundo sem a Igreja. O mundo das usinas, dos clubes, dos esportes, das reuniões políticas, das universidades utilitárias e das artes utilitárias ou de recreação, onde não ouças, nenhum lugar, palavras de louvor à Santíssima Trindade, ou uma bênção humana dizer Gloria Patri, Filio e Spiritui Sancto, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. O benedicat vos omnipotens, Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus. Amém. Um mundo sem adoração e sem bênção. Como a atmosfera psíquica estaria então empobrecida de ozônio? Como estaria ela vazia e fria? Crês que o hermetismo poderia existir e viver nela um só dia? Usa a balança da justiça e pesa imparcialmente. Depois que o tiveres feito, dirás sem dúvida: jamais atirarei pedras por pensamentos, palavras ou ações contra a Igreja, uma vez que é ela que torna possível, estimula e protege o esforço humano para a glória de Deus. E como o hermetismo é tal esforço, ele não pode existir sem a Igreja. Nós, hermetistas, temos uma só alternativa: viver como parasitas, se somos estrangeiros ou hostis à Igreja, porque é graças a ela que podemos viver, ou viver como amigos e servos fiéis, se compreendemos o que lhe devemos e se já começamos a amá-la. Ora, é tempo de um movimento hermético fazer a paz verdadeira e cristã com a Igreja, de cessar de ser seu filho quase ilegítimo, levando vida meio tolerada na penumbra da Igreja, e de tornar-se, enfim,
filho adotado, se não reconhecido como legítimo. Mas, para que haja amor, são necessários dois. Muitas pretensões devem ser abandonadas para que isso aconteça. Se as duas partes só querem a glória de Deus, é certo que todos os obstáculos para essa paz se desvanecerão como fumaça. Desvanecer-se-á como fumaça a pretensão de alguns hermetistas de terem autoridade de fundar, por conta própria, pequenas igrejas, e de erigir altar contra altar e hierarquia contra hierarquia. Desvanecer-se-á como fumaça também a pretensão de alguns teólogos de serem o Tribunal Supremo, sem apelo a outra instância, em tudo que diz respeito aos planos do mundo acima do plano dos 5 sentidos. A lição dada por Copérnico e Galileu aos teólogos que se outorgavam a autoridade de Tribunal Supremo no que concerne ao mundo sensível pode repetir-se em níveis mais altos em caso de recidiva do espírito arrogante. As verdades reveladas, portanto, absolutas, da salvação, estão confiadas ao magistério da Igreja, logo ao trabalho de interpretação, de explicação e de apresentação dos teólogos competentes. Mas o domínio imenso no qual a salvação se opera, o mundo físico, vital, psíquico e espiritual, a sua estrutura, as suas forças, os seus seres, as suas relações recíprocas, as suas transformações e as histórias de suas transformações, todos esses aspectos do macrocosmo e do microcosmo e muitos outros não são o campo do trabalho a ser feito para a glória de Deus e para a utilidade do próximo por todos aqueles que não querem esconder na terra os talentos a eles confiados pelo Mestre, nem ser servos inúteis? Façamos, pois, apelo à balança da justiça, que é também a balança da paz. Recorramos a ela e dediquemo-nos a ela. Sirvamo-la. Então usaremos a magia universal e eterna da justiça para o bem universal e geral. Porque quem invoca a balança da justiça, quem a toma como método de treinamento prático do pensamento, do sentido e da vontade, é diretamente visado pela bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciados significa a justiça será feita. Sejamos, portanto, justos com os teólogos, e eles serão justos conosco. Reconheçamos nossos justos deveres para com a Igreja, e ela reconhecerá nossos justos direitos. Então virá a paz, isto é, a obra da balança da justiça. Se estamos empenhados na via do exercício espiritual da balança da justiça, porque todos os arcanos do tarô são, em primeiro lugar, exercícios espirituais, devemos ir até o fim. Não seria este o caso se deixássemos de usar a balança da justiça em nossos pensamentos e em nossos corações em relação a outro domínio, no qual não existe paz e no qual a justiça deve ser estabelecida. É o domínio das relações entre o hermetismo e a ciência oficial. Como já é o tempo de o hermetismo fazer as pazes com a Igreja e encontrar seu lugar nela, é tempo também de ele fazer a verdadeira paz com a academia e de encontrar seu lugar nela. Porque até aqui, para a academia, o hermetismo é filho ilegítimo,
fruto de ligação obscura da religião infiel à sua vocação com a ciência e igualmente infiel à sua. Em outros termos, para ela, o hermetismo é liga de má qualidade, de falsa religiosidade com falso espírito científico. Para a academia, os hermetistas são uma súcia formada por elementos recrutados entre os maus crentes e os maus sábios. Usemos novamente a balança da justiça. A crítica precedente é fundada? Sim, ela o é. Ela é fundada porque tanto a Igreja como a Academia se fundam nos 3 votos sagrados de obediência, pobreza e castidade, ao passo que nós, hermetistas, portamo-nos como pontífices, sem os sacramentos e a disciplina correspondentes, e como acadêmicos, sem as provas e as disciplinas indispensáveis. Não queremos obedecer nem à disciplina religiosa, nem à da ciência. E, no entanto, é a obediência ou a disciplina que sustenta a grandeza moral da Igreja e a grandeza intelectual da Academia. A ascese da Academia comporta, além da obediência à autoridade dos fatos e das regras estritas de prova e de colaboração, a castidade, na forma de sobriedade, e a pobreza, na forma da ignorância postulada como base de todo o trabalho de pesquisa. O verdadeiro sábio é objetivo, sóbrio e aberto a toda a experiência e a todos os pensamentos novos. Se os verdadeiros sábios são tão raros como os santos da Igreja, isso não muda em nada o fato deles representarem a ciência. Porque não são os doentes e os degenerados que representam uma família, mas os seus membros são-os. A verdadeira ciência é a disciplina da objetividade, da sobriedade e da diligência, ou, em outros termos, a disciplina dos votos de obediência, castidade e pobreza. Porque não é possível a alguém ser diligente sem ser pobre, uma vez que a riqueza inclui sempre a preguiça. Não é possível ser sóbrio sem aversão a tudo o que inebria, o que é castidade. E não é possível ser objetivo sem a obediência à experiência e às regras estritas da pesquisa. É graças à prática desses 3 votos sagrados que a ciência faz progressos verdadeiros e avança na direção da profundidade, isto é, no domínio como tal do hermetismo. Ela faz 3 grandes descobertas no domínio da profundidade. Penetrou na profundeza biológica e encontrou a lei da evolução. Penetrou na profundeza da matéria e encontrou a energia pura. Ousou penetrar no domínio da profundeza psíquica e descobriu um mundo de consciência oculta. As 3 grandes descobertas da ciência, a evolução, a energia nuclear e o inconsciente, fizeram dela uma colaboradora, se não uma rival, do hermetismo, pelo fato de ter ela entrado no domínio que lhe é próprio, o domínio da profundeza. O hermetismo divide agora seu domínio hereditário com a ciência, como irmã ou como rival? Eis a questão, da qual tudo depende. Tudo depende de nossa decisão de hermetistas, de tomarmos o partido de nos pormos ao serviço da ciência, em seu esforço para explorar a região das profundezas, ou de rivalizarmos com ela. A decisão de servir implica e comporta a renúncia ao papel de representar uma ciência esotérica e sagrada, diferente da ciência exotérica e profana. Tratar-se-á de renunciar ao desejo de erigir cátedra contra cátedra, como se trata perante a Igreja de renunciar ao desejo de erigir altar contra altar. Pretendendo ser uma ciência,
isto é, um corpo de doutrinas de validade geral e geralmente demonstráveis, o hermetismo só pode fazer triste figura. Porque, sendo essencialmente esotérico, isto é, íntimo e pessoal, ele não pode, como a ciência, ter validade geral e ser demonstrável a todo mundo. O caráter esotérico do hermetismo e a validade geral da ciência se excluem mutuamente. Não se pode, nem se deve, apresentar o que é íntimo e pessoal, isto é, esotérico, como tendo validade geral, isto é, científica. Sim, eu também sei com certeza absoluta que existem grandes verdades no hermetismo, mas essas verdades não são científicas, não têm validade geral. Elas são válidas somente para as pessoas tomadas uma a uma, para as pessoas que têm a mesma fome e a mesma sede que eu, o mesmo ideal que eu, e talvez as mesmas reminiscências do passado recuado que eu. São válidas para os membros de minha família, que é como chamo meus amigos desconhecidos, aos quais essas cartas são dirigidas. O hermetismo não é uma ciência diferente das outras ciências ou oposta a elas. Não é também uma religião. Ele é a unidade tanto da verdade revelada como da verdade adquirida pelo esforço humano no foro interno da consciência pessoal e íntima. Sendo a síntese íntima e pessoal de cada um, da religião e da ciência, ele não pode rivalizar nem com uma, nem com outra. O traço de união não tem a função de substituir os dois termos que ele une. O hermetismo autêntico é, pois, aquele que aplica a si mesmo a disciplina da igreja e da academia. Ele ora e pensa, e o faz com o fervor e a sinceridade de filho da igreja no que concerne à oração, e com a disciplina e diligência de trabalhador da academia no que concerne ao pensamento. Ora, elabora. Eis a sua fórmula. Nela o E é o lugar legítimo do hermetismo. Ele é a porta aberta no foro interior da consciência entre o oratório e o laboratório. Ele é a porta entre os dois, e não outro laboratório ou outro oratório. Ora e labora, oratório e laboratório, unidos no foro interior da personalidade. Que venha a ser isso, em última análise, senão a prática da balança da justiça. O hermetismo, entendido como a balança ora e labora, implica várias retificações quanto aos hábitos de pensar que, de segunda metade do século XIX para cá, deitaram raízes nos meios hermetistas. Eis um exemplo, que escolho por causa de seu grande alcance espiritual. Os hermetistas cristãos são unânimes no que concerne à excelência da missão e da pessoa de Jesus na história da humanidade. Para eles, Jesus está para os outros mestres espirituais da humanidade, Krishna, Buda, Moisés, Orfeu, etc., como o Sol está para os planetas do céu visível. Nisso eles se distinguem dos teósofos modernos da escola de Blavatsky e dos ocultistas e esoteristas orientalizantes, Yoga, Vedanta, Sufi, Mazdasnan e escola de Gurdjieff.
Eles são, portanto, cristãos, enquanto reconhecem a unicidade da encarnação divina, que é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a tendência a se ocupar mais com o Cristo cósmico ou com o Logos do que com a pessoa humana do Filho do Homem, com Jesus de Nazaré, é bem acentuada, se não prevalecente, nos meios hermetistas contemporâneos. Atribui-se mais importância ao aspecto divino e abstrato do Deus-homem do que ao seu aspecto humano e concreto. Recorramos, portanto, mais uma vez à balança da justiça e pesemos a alternativa: princípio cósmico e personalidade concreta do Mestre. Vejamos, em primeiro lugar, quais são, no domínio da experiência, os efeitos ou frutos da aspiração ao conhecimento do Logos e quais os da aspiração ao contato com Jesus, o Mestre. Notemos que não foi a revelação ou o conhecimento do Logos cósmico que deu força a esse impulso espiritual novo manifestado nos apóstolos, nos mártires e nos santos a que chamamos cristianismo, mas a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Não foi pelo nome do Logos que os demônios foram exorcizados, os doentes curados e os mortos ressuscitados, mas pelo nome de Jesus. Abre aspas. Que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho de seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Fecha aspas. Foi o contato com a pessoa de Jesus que desencadeou a corrente de milagres e conversões. Hoje sucede o mesmo. Quanto ao Logos cósmico, a sua ideia não era nova nem surpreendente no começo do cristianismo. Os hermetistas helenistas, os estoicos e Fílon de Alexandria já tinham dito quase tudo o que se podia dizer sobre ele em termos filosóficos, gnósticos e místicos. Por conseguinte, São João não se propôs apresentar em seu evangelho nova doutrina do Logos, mas dar testemunho de que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Foi Jesus quem deu a ideia do Logos, o calor e a vida que criaram o cristianismo, enquanto a ideia do Logos dos sábios antigos, embora verdadeira, não tinha esse calor e essa vida. Nela havia luz, mas a magia estava ausente. E assim é também hoje. Monsieur Philippe de Lyon, o taumaturgo, atribuía todas as curas miraculosas e outros prodígios ao amigo. A única coisa que faço é pedir por vós. Eis tudo, dizia ele. O amigo era Jesus. Monsieur Philippe foi o mestre espiritual de Papy. Papy teve ainda outro mestre, seu mestre intelectual, que foi o Marquês Saint-Nive d'Alveidre.
autor das Missões e do Arqueometre, o qual se tinha consagrado totalmente ao esforço de compreender e fazer compreender o Logos, ou o Cristo cósmico. Ao mesmo tempo, Monsieur Philippe de Lyon, o pai dos pobres, servia a obra de Jesus, curando, confortando e iluminando pessoas de todas as classes sociais, da família imperial da Rússia aos operários de Lyon, fazendo-se em tudo instrumento de Jesus. Um deles inventou um instrumento intelectual, o arqueômetro, do qual se servia para compreender e exprimir a lógica cósmica da obra do Logos na história da humanidade. O outro se fez instrumento da magia divina de Jesus para servir o próximo. Quanto a Papi, encontrava-se entre o mestre do panlogismo e o mestre da magia divina. Ele se via diante da escolha entre a via do panlogismo, de Faber d'Olivet, de O.N. Vronsky e de Saint-Yves d'Alveidre, e a via da magia divina, do contato individual com Jesus, representada por Eliphas Levi, Monsieur Philippe e por todos os santos cristãos. Fez ele escolha entre essas duas vias? Sim e não. Ele a fez no sentido de que compreendeu a superioridade da magia do amor sobre a magia cerimonial e a superioridade do contato com o mestre sobre toda a cadeia mágica e sobre todo o conhecimento teórico do Logos cósmico. Mas não a fez no sentido de que não voltou as costas a Saint-Yves e a sua obra, mas permaneceu fiel a ele até a sua morte e muito depois. A atitude tomada por Papi perante as duas vias e os dois mestres não só é humanamente nobre, mas também revela algo mais: a sua fidelidade ao hermetismo. Porque o hermetismo é o Atanor erguido na consciência individual humana, na qual o mercúrio da intelectualidade sofreu transmutação no ouro da espiritualidade. Santo Agostinho agia como hermetista ao transmutar o platonismo em pensamento cristão. Santo Tomás de Aquino agia como hermetista ao fazer a mesma coisa com o aristotelismo. Ambos aplicaram o sacramento do batismo à herança intelectual da Grécia. Foi precisamente isso que Papi fez ou estava fazendo com o panlogismo de Saint-Yves e de seus predecessores, desde que encontrou seu mestre espiritual, Monsieur Philippe de Lyon. Não foi nem compromisso nem hesitação em tomar partido, mas a esperança hermética de conseguir a síntese da intelectualidade e da espiritualidade. Papi empenhou-se nesse trabalho interior, cujo começo é conflito dilacerante de dois contrários. Não podemos dizer com certeza se em que medida seu esforço foi coroado de êxito, já que sua morte prematura nos privou da possibilidade de sermos testemunhas dos frutos de sua maturidade na vida espiritual. Quanto aos seus esforços para servir de traço de união entre Monsieur Philippe e Saint-Yves, malograram, ao passo que esforços semelhantes com outras pessoas foram coroados de sucesso. Papi esteve na origem de quase todo o círculo de intelectuais de Monsieur Philippe, ocultistas e médicos.
Saint-Yves, ao contrário, não quis ver Monsieur Philippe, nem convidá-lo à sua casa. A obra de Papy ficou inacabada, pelo menos no plano visível. Ela é uma síntese da intelectualidade e da espiritualidade, do logos cósmico e do logos feito carne. Em suma, do hermetismo cristão como tal. Porque o hermetismo cristão é uma tarefa, não um dado histórico. Isso significa que não se trata de renascimentos do hermetismo, como nos séculos XII, XV, XVII e XIX, mas de sua ressurreição. Os renascimentos são reminiscências do passado que ressurgem de tempos em tempos das profundezas das almas humanas, ao passo que a ressurreição significa o chamamento para a vida presente e futura, para o cumprimento de missão futura dirigido àquilo que no passado teve valor eterno pela mesma voz que chamou Lázaro para a vida. A história espiritual do cristianismo é a história das sucessivas ressurreições dos valores do passado dignos de eternidade. É a história da magia do amor que ressuscita os mortos. Foi assim que o platonismo foi ressuscitado e viverá para sempre, graças ao sopro vivificante daquele que é a ressurreição e a vida. É assim que o aristotelismo participará da vida eterna. Finalmente, é assim que também o hermetismo viverá até o fim do mundo. E talvez depois do fim do mundo. Moisés e os profetas vivem e jamais morrerão, porque adquiriram seu lugar na constelação eterna do Verbo da ressurreição e da vida. A poesia e os cânticos mágicos de Orfeu serão ressuscitados e viverão por toda a eternidade como cor e som do Verbo da ressurreição e da vida. A magia dos magos de Zaratustra será ressuscitada e viverá como esforço humano eterno da aspiração à luz e à vida. As verdades reveladas de Krishna se unirão ao cortejo dos chamados para a vida eterna. As revelações cósmicas antigas dos rishis viverão, reviverão e despertarão na humanidade o sentido das maravilhas do azul, do branco e do dourado. Todas essas almas da história espiritual da humanidade serão ressuscitadas. Isso significa que serão chamadas para se juntarem à obra do Verbo feito carne, morto e ressuscitado, para que se cumpra a verdade de sua promessa. Eu vim para que nada se perca e para que tudo tenha vida eterna. Seja realizado. Também o hermetismo é chamado a viver não só como reminiscência, mas também como ressuscitado. Isso se realizará quando aqueles que lhe são fiéis, isto é, aqueles nos quais as reminiscências do seu passado estão vivas, compreenderem a verdade de que o homem é a chave do mundo, de que Jesus Cristo é a chave do homem e também do mundo, e que o mundo, como foi antes da queda e como será depois da sua ressurreição, é o Verbo, de que o Verbo é Jesus Cristo, e de que Jesus Cristo revela Deus Pai, que transcende o mundo
e o homem. Por Jesus, chega-se ao Verbo, ou Logos. Pelo Verbo ou Logos, compreende-se o mundo. E pelo Verbo e pelo mundo, cuja unidade é o Espírito Santo, chega-se ao conhecimento eternamente crescente do Pai.